Declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal de Justiça deste 20 de julho de 2016. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutor Jarbas Bezerra, aprova a ata da sessão anterior. Desembargadora Judite Nunes, desembargador Expedito Ferreira, desembargador João Rebouças, doutor Ricardo Procópio, desembargador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente. Desembargador Dilermando Mota. Também. Desembargador Vigílio Macedo. Desembargador Ibanez Monteiro. Aprovo. Desembargador Glauber Rego. Desembargador Gilson Barbosa. Aprovo. Desembargador Cornélio Alves. Aprovo. Aprovada sem emendas ou retificações a ata da sessão anterior. O expediente. Na ordem jurisdicional, habeas corpus, não há. Leitura de acórdãos. Preferência, portanto, ao mandato de segurança número 24, da extrapauta do dia, da relatoria do desembargador Vigílio Macedo Júnior. Processo já identificado, o impetrante é Milka Patrícia de Souza Oliveira, advogada doutora Júlia Maria Janela C. de Oliveira, Petralho, secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte e governador do Estado do Rio Grande do Norte. Ente público, o Estado do Rio Grande do Norte, Petralho, governador do Estado do Rio Grande do Norte, procuradora Paula Maria Gomes da Silva e o ente público é o Estado. Eu vou ler a ementa, o voto está disponibilizado. E eu digo o seguinte: se houver mais algum esclarecimento, Vossa Excelência pode me orientar. Administrativo, mandato de segurança, magistério público estadual, promoção vertical, preliminar de legitimidade do governador do Estado, suscitada de ofício, que se acolhe, eu afasto de preliminar do governador. Competência do ato que não figura no rol de atribuições da autoridade prejudicial de prescrição suscitada pela autoridade impetrada, rejeição, inocorrência do transcurso do lapso de 5 anos, mérito, pedido de promoção para o nível 5, impetrante com titulação de mestre, requerimento administrativo, inércia da administração, direito líquido certo reconhecido, prescindibilidade da vaga e da dotação orçamentária, inoponibilidade da lei de responsabilidade fiscal, concessão da segurança. E no item 5, eu cito uma série de precedentes aqui desse tribunal, senhor presidente. Um primeiro da desembargadora Judite Nunes, um do desembargador Expedito, um do juiz convocado Jarbas Bezerra, um do desembargador Expedito, um do desembargador Amaury Moura, um do desembargador Ibanez, outro da desembargadora Judite e um do desembargador Gilson. É como voto, senhor presidente. Há alguma divergência, alguma consideração, algum pedido de esclarecimento? Não havendo, a unanimidade conforme o voto do relator. Atendendo o pedido do desembargador Vigílio, nós vamos à revisão criminal da relatoria do desembargador Dilermando Mota, que é o número 7 da pauta anterior. Correto, excelência. É a revisão criminal 2016-00-15639, onde é requerente Carlos Dagoberto Cabral Silva, que tem como advogado Alexandre Magno de Mendonça Rego e outros, requerido à Justiça. E o voto está disponibilizado. Estou julgando em consonância com o parecer ministerial, julgando procedente em parte o pedido revisional. O requerente fora condenado a uma pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias multa, pelo crime de furto qualificado. E, na revisional, em consonância com o parecer ministerial, nós estamos só pesando as circunstâncias judiciais, reduzindo a pena base para 3 anos de reclusão, além de 30 dias multa. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente em parte o pedido revisional, apenas, então somente para reduzir a pena, extirpando da pena base a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente. O voto está disponibilizado. Se precisar de qualquer esclarecimento, nós o faremos. Como voto, excelência? Desembargador Vigílio Macedo. Desembargador Ibanez. Também, conforme. Desembargador Glauber. Senhor presidente, como está dito aqui no voto do relator, eu peço permissão para ler,
abro aspas aqui, no julgamento da revisão criminal número 2015-16-8913, em que ficou redator para o acordo do desembargador Amilcar Maia, a Corte, por maioria de votos, entendeu que a revisão criminal não se prestava ao exame do critério subjetivo utilizado pelo juiz que, na análise das circunstâncias incertas no artigo 59 do CP, fixava a pena base dentro dos ditames legais, fecho aspas. Eu me mantenho fiel a esse posicionamento, senhor presidente, e divijo do relator. Diverge do relator. Divijo, mantendo-me fiel Não conhecendo da revisão. Não, julgando improcedente. Julgando improcedente. Conhecendo, julgando improcedente em toto. Desembargador Com o relator. Gilson, desembargador Cornélio. Também. Doutor Jarbas. Algum voto que acompanha a divergência? Pois não, então vamos tomar o voto. Desembargadora Judite. Inclusive, excelência, tem também aqui a reincidência. Reincidência objetiva, né? Critério objetivo. Agora tem circunstâncias aqui relativas à culpabilidade e personalidade. Eu vou acompanhar o relator. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Desembargador doutor Ricardo Procópio. Presidente, diante da questão suscitada pelo desembargador Glauber, eu vou pedir vista para avaliar melhor, porque eu estou com uma revisão aqui em que, no meu voto, eu digo que não é viável a reavaliação dos critérios feitos na sentença. Então, para que eu possa ter uma melhor condição de votar, eu peço vista. Inclusive, Vossa Excelência vai encontrar aí, que eu estou dizendo aqui, a despeito do que o desembargador Glauber, só para somar, Excelência, o desembargador Glauber leu no voto, eu digo, todavia, naquele julgamento, ficamos vencidos, eu e o relator, que foi o desembargador Saraiva Sobrinho, e o desembargador João Rebouças, por comungarmos da corrente que admite a possibilidade de se revisar a dosimetria da pena, ainda quando dotada de subjetividade, como no caso das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, máxime quando a fundamentação se mostra deficiente. E na ocasião, eu digo, em prosseguimento, na ocasião, convenceram-me os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, citados pelo relator, e um julgado da relatoria do desembargador João Rebouças, que entendo por bem transcrever. Então, eu trago aqui diversos jurisprudentes do STJ na direção do meu voto, Esclarece. mas Vossa Excelência fica à vontade para examinar o grau. Era justamente isso que eu ia dizer, desembargador, que na última oportunidade que tivemos de votar essa matéria, o pleno aqui, por maioria exatamente, ficaram vencidos o desembargador Dilermando e o desembargador João Rebouças. Então, agora, neste momento, a gente está decidindo totalmente... Mas, de qualquer maneira, principalmente direito penal, cada caso é um caso, né? Agora, a questão processual é cada dia mais relativizada. Doutor Ricardo, pede vistas, algum voto? Senhor presidente, eu gostaria, com o devido respeito ao desembargador Ricardo, antecipar meu voto, até porque eu comungo com essa corrente que admite a possibilidade, sim, de se revisar a dosimetria quando a violação terá disposição de lei, né? E até porque, a meu ver, a matéria está pacificada, como disse o eminente relator, através do RESP 418-399 Rio Grande do Sul e outros casos, agravo regimental também, em RESP, definido pela própria Corte. E, recentemente, precisamente no dia 9 de 2 de 2015, essa Corte acolheu a posição do eminente desembargador João Rebouças nessa linha de raciocínio. Então, com a devida vênia, eu peço devido respeito ao desembargador Ricardo para acompanhar o relator. Vossa Excelência acompanha o relator? Sem dizer Só que que o parecer da Procuradoria foi muito preciso nesse sentido. Agora, aqui na conclusão, desembargador Dilermando. É porque já tem antes. Vossa Excelência fixa a pena de... Porque está antes, não está no final. Não. Mantida, sim. 3 anos está antes, um pouquinho antes. Mas o voto vista vai dar uma verificada nisso, né? Então, suspenso o julgamento em face do pedido de vistas. Alguns já proferiram voto, né? Todos já proferiram voto. Fica só faltando o voto do pedido de vista. Mas, naturalmente, que não poderá ser modificada a posição. Voltando, então, à extrapauta anterior,
Pedido de vista do embargador Cornélio Alves para o mandato de segurança número 1 da extra pauta. Está em mesa, excelência. Está sim. 2016, 0022, 37, Distrito 3, impetrante José Roberto Cordeiro, impetrado, comandante-geral da Polícia Militar. O meu voto vista é no seguinte sentido. Eu concordo com a perda parcial do objeto do mandamos. Aliás, até quando ele ajuizou o mandado de segurança, ele já tinha sido promovido. E no mérito em si, eu vou discordar do relator, pedir venha para discordar, porque fixou-se aqui o entendimento naquele mandado de segurança que o Dr. Mauri foi relator, que para ser promovido ele teria que preencher todas aquelas condições na vigência do decreto 7070, e no caso aqui ele não preencheu durante a vigência do decreto 7070. O tempo de serviço de 15 anos ele veio obter já na vigência da Lei 1515. Então, no mérito, meu voto é pela denegação da segurança, conforme nós já decidimos aqui também, no mês de abril, no processo em que o Dr. Luiz Alberto foi relator. Embargador João Rebouças, Vossa Excelência como relator. Senhor presidente, eu pedia o voto para poder... Eu imagino que proceder uma nova apreciação do pedido de promoção formulado pelo impetrante, já deferido administrativamente, poderia impor a ele uma situação mais gravosa, caso o mandado de segurança seja denegado, porque a própria administração já o incluiu no quadro de acesso. De que a prejudicialidade parcial do mandado de segurança... Ele já foi promovido? Foi promovido. Administrativamente. Não, isso não vai anular o ato, não. É porque nós temos decidido aqui nesse sentido. Não, retroagir. Ele foi incluído no quadro de acesso à promoção em 2015. Em abril, e só foi promovido efetivamente pela polícia em dezembro. Ele está pedindo o quê? Com relação à promoção, eu estou julgando, entendi, prejudicado, porque houve a promoção administrativamente. E estou dizendo que ele tem... efeitos retroativos? Sim. Então não está prejudicado. Que ele tem interesse na retroação, porque a própria polícia o incluiu no quadro de acesso. Quando incluiu no quadro de acesso, reconheceu o direito dele de promoção. Ele está pedindo somente a retroação. Mas o quadro de acesso é a situação de premissa, né? Não é obrigatório ser promovido. Bom, vamos tomar os votos. Então, o voto está com o relator. Eu só quero aqui dizer que o tribunal, esta corte, vou pedir permissão para ler um voto da relatoria do desembargador Gilson. Ementa. Condicional administrativo, promoção do policial, preliminar de perda superveniente parcial do objeto. Pedido inicial de promoção com efeitos pretéritos. Impetrante efetivamente promovido ao posto de cabo, que é o caso aqui. No curso do mandamos com período retroativo diverso do formulado na petição inicial. Acolhimento em consonância com o parecer oral da Procuradoria de Justiça. Mérito. Pretendido acesso à graduação de cabo PM. Possibilidade. Impetrante que preenche o requisito para promoção em conformidade com o decreto 7070 e 77. Aí ele diz aqui. Princípio da segurança jurídica, artigo 29, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual, previsão do prazo de 3 anos para a administração pública efetuar todas as promoções de praças. Norma de caráter geral e autônomo, exposta no corpo do texto como regra vinculada. Redação de interpretação dissociada da cabeça do artigo. Até queria formal reconhecida. Lapso temporal imposto apenas para a realização dos cursos de formação. E ele, o senador Gilson vem nessa linha e no final ele diz... repercussão financeira da promoção efetivada pelo impetrado, retroagida à data diversa do pleiteado, militar constante de quadro de acesso publicado anteriormente, reconhecimento pela própria autoridade, direito líquido e certo à retroação indicada na exordial,
concessão da ordem na parte conhecida. Isso foi julgado no dia 30 de setembro de 2015, mandado de segurança 2015, do Pro 07108, distrito 7. Desembargador, veja aquele julgamento do desembargador Mauri. Que dia foi, por favor? Veja a data. Que fixamos aquele entendimento conforme a Constituição. Na realidade... É porque depois houve uma discussão aqui sobre a questão de ter vaga ou não ter vaga. Teve. Contado o E quadro de muitas vezes, acesso, os vou passar a processos palavra. são cometidos como se igual fosse e não são. Exatamente. As Desembargador pessoas Gilson, colocam, Vossa Excelência só que é pediu a igual matéria palavra. que está sendo discutida. Pela ordem. Desembargador Rebouça, me informar se neste caso eu fui relator. Foi relator. Fui relator. Não, eu acho que o julgamento foi antes. Tem um outro Daquela posição do precedente. desembargador Mauri. Tem um outro Eu acho que foi precedente da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, de 5 de agosto de 2015, quando daqui uma promoção posto de capitão, que no caso nosso aqui é de cabo, preenchimento dos requisitos. Aqui o que está se discutindo, senhor presidente, é somente a retroação. Se o impetrante, eu estou entendendo que tem, respeita a posição da corte. Eu acho que se foi reconhecido o direito dele ao quadro de acesso, é porque a própria polícia entendeu que ele preencheu os requisitos. E o promoveu com data diferente daquela que incluiu no quadro de acesso. Com relação à promoção em si, eu estou dizendo que está prejudicado, porque a polícia reconheceu a promoção. Mas o quadro de acesso só não entra o que for promovido, Não, Entram todos os que estão em condições de ser promovidos de acordo com o regulamento. Exatamente. E são promovidos número de vagas existentes. Se tiver vaga. Pode entrar 100 no quadro de acesso, mas pode ser promovido só 2 ou 3 de igual número de vagas. mas tem vagas, o problema é esse. Mas aí eu não sei qual foi o critério que não promoveram ele. Conveniente. Eu sei que ele não foi promovido. Tudo bem. Bom, a Eu acho discussão está posta. Eu vou pedir vista, excelência, se for Pedido de vice-desembargador Amilcar, todos aguardam. Até porque eu acho que, com toda Desembargador Amilcar franqueza, tem um igual, essa vai questão ficar. precisa ser, como bem dizem todos aqui, encaminhada com maior esclarecimento. Claro, Porque houve tem que ser idas e assim. vindas nesse problema é caso, esse. né? Bom, pedido de vice-desembargador Amilcar, os demais aguardam um voto vista. Na sequência, o 2 e 3, com pedido de vice-desembargador Amilcar Maia, Ricardo Procópio, convocado, doutor Ricardo Procópio, relator. E a Nara de Figueiredo Alves Campos, que está conjugado com outro processo, número 2014-16-689. É a questão do tempo, questão acumulação de acumulação, cargos. é a questão da duração da carga horária Aqui, e excelência... da acumulação. Exatamente. É interessante porque, ultimamente, aquele que resta derrotado em determinadas discussões, a posição dele aqui na corte só vale se o colega for, o que for maioria, a tese dele for a vencedora. Se não for, nessa situação, não se rende à posição da corte. E aqui, me parece, já deu adiantamento de voto, inclusive contraditório ao que já foi adotado em outras situações. E é uma pena que a matéria, apesar de... É certo que o doutor Ricardo não estava presente na corte quando isso ocorreu. Mas essa matéria já havia sido debatida anteriormente, inclusive com vários pedidos de vista durante um julgamento da relatoria do desembargador Dilermando, que infelizmente as discussões, aqui é uma falha, não foram incluídas junto ao voto do desembargador Dilermando. Mas a matéria, com as devidas ponderações feitas, ela foi debatida no Mandado de Segurança Preliminar 2014-021-462. E eu vou fazer algumas colocações, peço a paciência dos senhores e as desculpas devidas, para dizer o seguinte: em relação ao Mandado de Segurança 2014-014-543-1, peço vênia para divergir de suas razões. Reiterado meu posicionamento por diversas vezes manifestado nesta corte. Conforme já enfatizado no voto proferido, o RIT foi impetrado por Yanara Figueiredo Alves Campos, enfermeira integrante do quadro permanente do Estado do Rio Grande do Norte, em face de ato supostamente ilegal praticado pelos secretários estaduais de Saúde Pública e da Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, que não lhe permitiu acumular cargo de enfermeiro no Estado do Rio Grande do Norte e um emprego público de enfermeiro perante o Ministério da Saúde. Em relação aos horários de trabalho da impetrante, cabe esclarecer que no emprego
público perante o Ministério da Saúde, conforme declaração de folha 17 por ela prestado, a sua carga horária semanal de 40 horas naquele vínculo é exercida de 8 às 17, com 1 hora de intervalo para o almoço. Enquanto que no cargo público vinculado ao Estado do Rio Grande do Norte, os documentos de folha 35 e 37 informam que a demandante presta seu serviço junto ao Hospital Alfredo Gugel com carga horária de 30 horas em regime de plantão, com 9 jornadas de 12 horas seguidas, sendo 8 plantões no turno noturno das 19 às 7 horas e um plantão no turno diurno, seja das 7 às 19 horas, sendo este plantão noturno em todas as jornadas apresentadas sempre prestadas aos sábados e domingos. Dessa forma, verifica-se que a mesma exerce 2 cargos de enfermeiro, privativo e profissional de saúde, com carga horária total de 70 horas semanais, sem qualquer sobreposição de jornadas. Feito esse breve relato, ressalto inicialmente a legitimidade das autoridades apontadas como coatoras, de forma a ensejar a competência desta Corte de Justiça para o processamento e julgamento do presente mandamos. É que, embora os atos perpetrados no processo administrativo 85083 tenham sido praticados por integrantes do COPAC, os quais não detêm prerrogativa de foro para o processamento do mandante desta Egrégia Corte de Justiça, percebe-se que o secretário estadual de Saúde, através desse despacho folhas 30, acatou o parecer jurídico ratificando os atos praticados no processo administrativo. Quanto ao secretário de Administração de Recursos Humanos, em que pese o mesmo não ter praticado qualquer ato no processo administrativo, tem-se que o mesmo encampou as razões do ato impugnado ao prestar suas informações conforme se depreende da leitura da peça processual do folha 5960. Superada essa questão, iniciou a análise do meu mérito propriamente dito, chamando a atenção que soa estéril qualquer discussão acerca da compatibilidade ou não de horários das jornadas desempenhadas pela impetrante. Com efeito, não se discute no processo administrativo que originou o presente mandamos a incompatibilidade dos horários desempenhados pela demandante. Todos os atos praticados no processo administrativo foram fundamentados na premissa de que a impetrante desempenha nos 2 vínculos de enfermeiro a carga horária total de 70 horas semanais, o que implicaria na extrapolação da jornada máxima estipulada no artigo 131 da Lei Complementar Estadual no 122 de 94. E, como disse, repito, não houve no processo administrativo reconhecimento da incompatibilidade de horários desempenhada pela servidora, mas tão somente a extrapolação do limite de 60 horas semanais previsto na legislação estadual. Assim, para controle do ato administrativo impugnado nesta ação mandamental, necessário apenas saber se a limitação contida na Lei Complementar Estadual 122 ofenderia ou não a Constituição Federal. Faço aqui a transcrição do citado dispositivo e peço permissão para seguir adiante, dizendo que, desta forma, cabe a apreciação da temática realmente discutida nesse item, que compreende o debate acerca da constitucionalidade ou não da limitação contida no disposto transcrito, e é exatamente nesse particular aspecto que, pedindo a devida vênia, discordo do entendimento do relator. É que a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça encontra-se bastante sedimentada no sentido de reconhecer que a legislação estadual não poderia dispor acerca da limitação de jornadas, uma vez que a Constituição Federal estabelece que a única condição que para a acumulação de 2 cargos públicos privativos dos profissionais de saúde com profissões regulamentadas é a compatibilidade de horários nos termos do artigo 37, inciso 16, a linha C da norma fundamental. Tal norma Constituição, por ser de eficácia plena, não pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. Esse é o posicionamento da Egrégia Corte de Justiça em reiterados julgados que eu cito aqui, destacando a relatoria do desembargador João Rebouça, no mandato de segurança 2012-011-297, dígito 9, e do desembargador Amauri, no mandato de segurança 2012-006-003, dígito 4. Deste último julgado acima indicado, da relatoria do desembargador Amauri Moura Sobrinho, destaco trecho da fundamentação que, por exaurir a matéria de cunho eminentemente constitucional, adotando tais razões também para dirimir a presença da presente ação mandamental. E faço a transcrição no meu voto que está disponibilizado das razões sustentadas pelo desembargador Amauri no leading case, que já foi sustentado anteriormente, e peço a permissão para não ler. Como visto, a tese encampada pelo desembargador Amauri Moura reconhece que as limitações impostas pela legislação estadual são inconstitucionais, a exemplo da limitação de 60 horas semanais, exatamente por restringir indevidamente a eficácia do artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição Federal. E essa matéria não foi só o voto do desembargador Amauri, foi acompanhado na ocasião
por uma larga maioria. Outro sim, a jurisprudência do Excelso Tribunal Federal não destoa desse entendimento, já tendo se manifestado acerca da possibilidade de se acumular 2 cargos de 40 horas semanais cada, quando os cargos se incluem dentro daqueles que a Constituição permite o acúmulo. Adotando o entendimento no sentido que, neste caso, havendo compatibilidade de horários, a acumulação só é ilícita se um dos cargos for de dedicação exclusiva. E cito aqui da ministra Carmen Lúcia precedente. Registra ainda outros precedentes oriundos da nossa Corte Suprema e também do Colégio do STJ, ministro Luiz Fux, Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho e Arnaldo Esteves. Ademais, pedindo vênia, registra que não desconheça a jurisprudência do Colégio do STJ, mencionada pelo relator, juiz convocado Ricardo Procópio. Como disse, essa matéria já tinha sido trazida a debate anteriormente, num processo. Foi pedido vista, houve vários pedidos de vistas, eu me recordo bem do meu e do desembargador Glauber, inclusive até foi levantada pelo desembargador Ibanez. Mas, como eu digo, o doutor Ricardo não estava presente na ocasião desse julgamento, não poderia saber desse debate. Tais julgados, como eu disse, que foi citado pelo doutor Ricardo, que teve como premissa de que a estipulação de limitação na jornada de trabalho infraconstitucional iria ao encontro do princípio da eficiência no serviço público, proteção ao trabalhador e ao paciente, eu digo o seguinte: tais julgados foram prolatados basicamente a partir do ano 2014, onde, na ocasião, o STJ reviu o anterior posicionamento, que se alinhava ao entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça. Porém, neste mesmo período de 2014, até os dias atuais, vários julgados proferidos, inclusive no presente ano, o próprio Tribunal da Cidadania, e aqui eu gostaria de chamar a atenção, estabeleceu que não poderia adentrar no mérito de recursos especiais que tratavam sobre essa matéria específica, em razão do conteúdo eminentemente constitucional, o que me parece ser o presente caso. E cito aqui vários julgados: Sérgio Cuquina, Napoleão Nunes Maia Filho, Herman Benjamin, Humberto Martins, Sérgio Cuquina também, novamente, Alcete Magalhães, todos nesse sentido. E com base nesse fundamento, creio que a jurisprudência desta Corte de Justiça deve se manter na linha até então adotada, que possui lastro no entendimento sedimentado na nossa Corte Constitucional. E aqui eu gostaria, até por questão de lealdade, destacar que esse processo, esse mandato de segurança precedente do desembargador Lermano, ele foi por maioria, não foi por unanimidade. A matéria foi muito discutida, teve uma maioria, ainda que estreita, mas foi por maioria, julgado, ratificando, como disse, o entendimento que foi proferido em decisões anteriores, dos quais eu destaquei o desembargador João Rebouças e o desembargador Amauri. E, por fim, Excelência, eu gostaria de fazer uma colocação de cunho eminentemente, digamos assim, pessoal, sobre os fatos alineados no processo. Eu fico a indagar acerca das razões que levam à situação de tantos profissionais da área de saúde sujeitar a acumulação de cargos ou empregos com sacrifício da vida pessoal e familiar para tentar sobreviver e sustentar seus lares. Ninguém opta por uma situação de 2 empregos numa situação dessa porque quer, faz porque precisa. Tenho absoluta convicção que tal realidade fática somente vem corroborar uma constatação de ordem pessoal, que é a total ausência de uma política estatal que valorize o profissional de saúde, a exemplo do médico, enfermeiro e outros, como uma verdadeira carreira do Estado, em que, pela seguida tentativa legislativa, a administração segue negando ao profissional da saúde que desempenha seu essencial ministério na saúde pública uma estabilidade profissional e financeira que permita ao mesmo a plena e exclusiva dedicação ao vínculo mantido pelo poder público. E aqui eu gostaria de recordar que há um tempo atrás era comum juízes, em virtude da indignidade do salário que recebiam, cumular o seu trabalho como magistrado com funções de professores em várias universidades para tentar complementar o seu sustento, o que hoje muitas não é feito, apenas uma pequena parcela e mesmo assim horário incompatível, o que não era observado anteriormente, porque nós passamos a ter um salário digno com a profissão, que nos permitiam dar dedicação exclusiva. E sendo assim, Excelência, a base dessa premissa, eu peço vênia para divergir do relator, reafirmando o posicionamento dessa Corte anteriormente, ainda que tenha sido por maioria. Quanto ao segundo mandado de segurança, eu acho que ele depende da conclusão da Corte com relação a esse primeiro mandado de segurança. Porque se a Corte entender que essa acumulatividade ela é ilegal,
Deve prevalecer a conclusão adotada pelo doutor Ricardo Procópio. Se a Corte entender que ela é legal, vai prevalecer conforme foi determinado na liminar deferida no mandado de segurança, que foi a implantação, ou seja, vai ser ratificada a liminar, porque a concessão do segundo mandado de segurança foi parcial, apenas para o pagamento do que ela trabalhou até nos termos do voto do relator. E são essas as ponderações que eu gostaria de fazer. O relator. Presidente, senhores desembargadores, antes de mais nada, quero louvar o voto do eminente desembargador Amilcar, sobretudo pela demonstração de sua preocupação com os reflexos de sua decisão, como ele sempre faz, e chamando a atenção para um aspecto humano, mas eu permaneço com o meu entendimento a respeito da constitucionalidade do disposto no parágrafo 1º ou 2º do artigo 131 da Lei 122, a Lei Complementar Estadual. Porque entendo, como disse na outra sessão, que o que estabelece a Constituição Federal no particular é uma exceção. A regra é a não cumulação de cargos públicos. Na hora que eu vou apreciar a exceção, eu tenho que empregar uma interpretação restritiva. Por outro lado, reafirmo aqui também o que disse na outra sessão, nada impede que se limitem os princípios e direitos previstos na Constituição. Bem pensado, toda lei é uma limitação. Então, a propriedade é uma garantia constitucional, mas nós temos a perda da propriedade pela prescrição aquisitiva do uso capião. Porque quando alguém adquire por uso capião, alguém está perdendo. Então, para não me alongar mais, eu já falei sobre isso na última sessão, quero só reafirmar minha posição com relação à constitucionalidade do dispositivo que limita. Porque, repito, toda lei vem exatamente para limitar os princípios que estão postos na Constituição. E também entendo que não limitar seria ferir outros princípios, igualmente de índole constitucional. Como bem lembra o desembargador Ibanez, a questão da limitação, nós estamos tratando de limitação de jornada de trabalho, que é prevista essa limitação no artigo 7º da Constituição. Outro ponto a ser ponderado é a questão, que aí está posta no voto, da eficiência do serviço público. E o princípio da eficiência vem antes dessa exceção que está lá no parágrafo, no inciso 16 do artigo 37. Porque na cabeça do artigo, que é o artigo 37, prevê que a administração pública irá se pautar, dentre outros, pelo princípio da eficiência. E fica difícil a gente admitir essa eficiência no caso do trabalho exercido por profissionais exauridos, esgotados. Nós sabemos que todos precisamos de descanso. Compreendo também, e até mais uma vez louvo a preocupação de Sua Excelência, o desembargador Amilcar, compreendo também as dificuldades porque passam os profissionais da área de saúde, como de outras áreas, profissionais da área da educação, mas acho que nessa sede eu não posso querer resolver esse problema. Eu estou tentando, segundo o meu entendimento, evidentemente, compatibilizar a leitura da lei com a Constituição. E é com essas razões, senhor presidente, acrescentando ainda o que já está no voto e que foi dito na sessão passada, que não enxergo a compatibilidade. Sua Excelência preferiu não tocar nesse assunto. Por quê? Porque a comissão lá que examinou, a comissão administrativa que examinou o caso, não tratou da compatibilidade. Pautou-se apenas no que diz a Lei 122, que limita em 60 horas a carga horária dos servidores para acumulação de cargos. Eu trato disso sim aqui, porque vejo no caso concreto, a meu sentir, que não há compatibilidade. Uma jornada de 70 horas, 40 e 30, que na prática nós vamos ver, pelo menos penso eu, que não há a necessária compatibilidade, considerada a necessidade de preservar o próprio servidor, artigo 7º da Constituição, e considerada a necessidade da eficiência no serviço público. É com essas razões, senhor presidente, peço desculpa por ter me alongado, que permaneço com o meu voto. Só uma questão interessante, que eu acho interessante, a guisa da discussão somente, que na realidade
Nós temos agora essa nova lei que determina que os veículos transitem com farol alto durante o dia, mas não há lei nenhuma que obrigue que transite com farol alto à noite. E a nossa cultura brasileira é exatamente essa de normatizar tudo, de a gente do Estado tomar conta de tudo, normatizar cada vez mais a vida do cidadão, tirando a sua individualidade. Eu acho particularmente essa lei um absurdo. Tem, me parece que, objetivo arrecadatório, tributário, que não é o caso, e que não há absolutamente nenhuma comprovação de segurança. Eu acho que a liberdade do indivíduo no mundo todo, e no Brasil em particular, está cada dia mais restringida. Nos países civilizados, por exemplo, com relação à carga de trabalho, todos escolhem, a grande maioria escolhe quantas horas vão trabalhar e vão ganhar tanto por hora. Se tirar férias também não ganha. E são os trabalhadores que ganham o melhor do mundo. Naturalmente que ninguém vai querer trabalhar 24 horas por dia, 48, embora a Polícia Militar do Rio Grande do Norte trabalhe 24 horas direto, em regime de escala aí, de folga de 2 dias depois, e ninguém se mete nisso. É uma norma lá da polícia, eu acho que devia trabalhar 8 horas, mas isso é outro ponto de vista. De maneira que eu estou falando só na questão principiológica da proteção que nós nos sentimos na responsabilidade de fazê-lo, e cada dia complicamos mais a individualidade, a sua privacidade, a sua liberdade de fazer aquilo que lhe aprouver. Mas vamos retomar os votos. Só uma pequena consideração. A incompatibilidade sustentada pelo Dr. Ricardo, ela, como ele disse, é a princípio analisada a situação em concreto. Mas na realidade, a situação em concreto não há incompatibilidade de horários. Há uma pequena diferença entre as jornadas de trabalho, de 1 hora, apenas de pegar uma situação para outra. O que também, como a Sua Excelência disse, em razão de outros princípios, não haveria tempo hábil para que essa profissional descansasse entre uma jornada e outra. Agora, eu chamo a atenção que o que está sendo discutido como objeto da negativa foi a exasperação da jornada. Da carga. Não é a incompatibilidade no sentido de sobreposição de horário. Sobreposição. Até porque a sobreposição não existe no presente caso. Tanto é que a administração não usou esse fundamento para, no processo administrativo, decidir. Usou o fundamento da extrapolação da jornada de trabalho. Nada impede que o tribunal, como eu digo, nada impede que o tribunal reveja seus posicionamentos. É salutar e é natural do debate. Agora eu chamo a atenção, também nessa corte, que muitas vezes fica-se em determinadas situações, cria-se aquela situação do ponto fora da curva, como um ministro um ministro do Supremo já definiu essa situação. Quando se trata de situações onde o direito não é reconhecido e um é reconhecido, o prejuízo é menor, digamos, para aquele que deu a sorte do quórum. Mas quando temos uma situação onde o direito é concedido e um ponto fora da curva é negado, aí nós temos um prejuízo gravoso e, ouso dizer, injusto. Então é bom que a Corte tenha muita atenção com relação ao que está a decidir para que se traga uma situação de uniformidade e segurança jurídica. Tanto é que eu tenho aqui, Excelência, eu vou até adiantar, eu tenho 10 mandados de segurança pautados e são da mesma matéria, tem a mesma discussão do processo que eu pedi vista do desembargador João Rebouças. E seria injusto que eu estarei submetendo na linha dos precedentes, dessa forma para criar um tumulto. Então, não estão em mesa, permanecerão em pauta, porque eu trarei na próxima semana com esse processo que eu estou pedindo vistas agora. Bom, o mandato de segurança em discussão, temos oposição concedendo empate no segundo do desembargador Dr. Ricardo Procópio, acompanhado pela desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez Monteiro, concedendo o desembargador Amilcar Maia. Pela ordem, nós temos desembargador Saraiva Sobrinho, não estava
habilitado e não se encontra habilitado. Então, desembargador Dilermando Mota. Excelência, eu vou acompanhar o voto do desembargador Amilcar, até por uma questão de coerência, né? Em resumo, a pessoa está dando conta, não é? Está dando conta dessa carga horária e nós sabemos, eu conheço particularmente médicos que saem do plantão aqui do Hospital do Coração e vai para outro hospital. Sai do plantão, ele vai direto, toma um banho, se der tempo, vai direto. E é lamentável isso, mas entendo também com Vossa Excelência, com todas as vezes ao relator, entendimento do relator, que a pessoa está se virando, como diz na linguagem popular, para dar conta, não é? E tem dado conta, não é o caso de incompatibilidade de horário, se há uma sobrecarga, mas fica à conta da pessoa. Eu acompanho, assim, o voto do desembargador Amilcar, com a vênia do relator. Desembargador Glauber. Senhor presidente, O tribunal já decidiu. exatamente. Pedindo vênia a doutor Ricardo, relator, eu também vou divergir. Já quis fazê-lo naquela oportunidade, mas decidi por aguardar o voto visto do desembargador Amilcar. Hoje me parece ser um posicionamento isolado do desembargador Ibonês aqui na Corte, de não permitir esse acúmulo. Eu já estive ao lado do desembargador Ibonês E hoje está em frente, né? E fui convencido, num voto visto do desembargador Amilcar Maia, de que, de fato, e num caso em que a discussão do acúmulo se dava do trabalho de um médico exercido no estado da Paraíba e um outro aqui no estado do Rio Grande do Norte. Também exatamente. Também de 70 horas. E como no caso concreto, não há, e bem dito pelo desembargador amigo, extirpando a discussão do intervalo intra-jornada, da questão de saúde do profissional, mas eu me apego aqui neste momento na segurança jurídica. Nós decidimos aqui já, e quase que por unanimidade, de que é permitido esse acúmulo para os profissionais de saúde, como no caso concreto. Então, para que não seja esta impetrante, esta impetrante prejudicada, eu, pedindo vênia ao relator, eu acompanho a divergência, presidente. Desembargador Gilson. Pelas palavras expressas do desembargador Amilcar, eu vou acompanhá-lo integralmente na decidência. Desembargador Cornélio. Eu vou acompanhar a divergência, seguir o voto do desembargador Amilcar. Na realidade, esse tribunal já decidiu nesse sentido, inclusive a questão chegou até ao STF, no recurso extraordinário 781/905, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, né, em um caso de enfermeiro que acumulava 2 cargos, um no município de São Gonçalo e outro no estado, e a decisão lá foi mantida pelo Supremo. Então, eu vou seguir a orientação do relator, ou da divergência. Da voto divergente do desembargador Amilcar. Doutor Jarbas. Bem, com todo respeito ao voto do relator, eu vou acatar o exposto pela divergência. Desembargadora Judite. Excelência, eu estive presente em todas as sessões que o processo em que matéria idêntica foi debatida. Estive presente e o meu entendimento na época, que ainda permanece, foi no sentido da divergência. E assim, pedindo vênia ao nobre relator, eu concedo a segurança, aquele primeiro, né, Excelência? Exato. O 14.543, dígito 1. Isso. E o outro, parcialmente, retroagindo os efeitos da impetração. A data pagando da impetração. o tempo trabalhado a partir da impetração. E no caso, Com fazendo a certeza. implantação, né? A partir da impetração. Fazendo a implantação a partir da impetração. Para que Porque ele se possa já for receber. declarado, se for concluído o julgamento pela legalidade da cumulatividade, não vai ser só o deferimento parcial, com apenas a Compreendo. implantação. Vai ser O a pagamento e a implantação a partir da implantação. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Também, senhor presidente, eu peço vênia ao doutor Ricardo, até por coerência a um precedente da minha relatoria, é que a matéria foi
no julgamento que se firmou esse entendimento na Corte, que havia uma posição do Supremo e outra do Superior. E a Corte entendeu que deveria acompanhar do Superior Tribunal, até porque, a do Supremo, aliás, porque entendeu que seria matéria constitucional. E que o desembargador Amílcar, com muita proficiência, trouxe aí uma posição já mais recente do Superior, no sentido de se adequar ao Supremo, né, com relação a quando houver a acumulação. É interessante isso, porque nos recursos especiais que sobem sobre essa matéria, ele não está conhecendo porque diz que isso é matéria constitucional. Nos especiais, isso. E ao mesmo tempo tem algumas decisões dele que foram adotadas em outros recursos, dizendo que, né, na posição que foi o Dr. Ricardo sustentou. Exatamente. Aqui. Então, havendo a acumulação, o Supremo orienta no sentido de que, se houver compatibilidade de horário, pode haver acumulação. E por isso que eu mantenho fiel, peço venha e acompanho. O direito à liberdade ao trabalho aí. Acompanho. Relator para o acordo, desembargador Amílcar Maia. Pois não, doutor Ricardo, com essas adaptações. Só um esclarecimento. Na verdade, continua sendo parcial a concessão da segurança no segundo mandado de segurança, porque é parcial porque, na verdade, ela pede a retroação, entendeu? E eu digo que é concessão parcial apenas porque a partir da impetração, o que ele passa a ter direito para cobrar em execução do próprio mandado de segurança. Aí eu indago o seguinte, se nessa situação os dois mandados de segurança não seria essa segunda mandado de segurança uma decorrência do resultado do primeiro, e assim obrigaria-se, como o tribunal já está votando, ainda que por maioria, pela legalidade da acumulação, esse deferimento não seria decorrente da situação, então não deveria ser a deferimento, ainda que parcial, à unanimidade, porque é a conclusão do que foi determinado, pelo tribunal determinou no primeiro. Não, com relação ao segundo, eu acho que é unanimidade. É unanimidade. Unanimidade, não resta dúvida. É isso. Não é desembargador Ibanez. O tribunal está reconhecendo a maioria a legalidade do procedimento. Discute a legalidade. O tribunal decidindo pela legalidade, eu concordo. Na outra parte não há divergência, porque é o pagamento do direito reconhecido pelo tribunal. É assim. Pronto. Então, o primeiro fica por maioria e o relator para o acordo, e o segundo a unanimidade, nos termos da liminar que foi deferida. Deferida do desembargador Vivaldo. Mas os autos estão conexos. Fica... Não, fica Vossa Excelência como relator do segundo, doutor Ricardo. E desembargador Amílcar do primeiro. Então, faz o desentranhamento. Pronto. Com as adaptações da discussão. Mas foi julgado a cargo dos relatores. Perfeito. Houve conexão, não, doutor? Mas foi reunido. Com julgamento julgados, foram conexos. Não, a conexão foi para votação. São dois processos. O relatório de Vossa Excelência, o processo... Eles não foram julgados, eles foram julgados juntos, mas... Eles foram julgados juntos. Mas não... Estão reunidos os dois. Eu vim com voto Um minutinho, por favor. Não tem problema, não. Fica o desembargador Amílcar, relator para o primeiro, e Vossa Excelência para o segundo, que foi unanimidade conforme o seu voto. Exatamente. Perfeitamente. Na sequência, temos a desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, em mesa. 4. É isso, em mesa, o mandato de segurança, número final 2537, mandado impetrante Lavoisier Alves de Lima, o impetrado secretário de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. A matéria já conhecida da Corte, e eu acredito que a emenda delindará toda ela. Mandado de segurança, progressão de nível remuneratório de soldado policial militar. Pedido desmuniciado de documentos aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos pela Lei 463/12. Ausência de prova pré-constituída, impossibilidade de ilação probatória, precedente desta Corte, denegação da ordem. Precedente aprovado à unanimidade da relatoria do expedito. Daí porque meu voto, senhor presidente, é nesse sentido. Denegação da ordem. Na sequência, nós temos diversos processos da relatoria da desembargadora Judite Nunes. Extra pauta do dia. Vossa Excelência, por favor, como lhe aprovei a ordem. Todos em mesa, todos são matérias conhecidas da Corte, cada processo, claro, com as suas peculiaridades. E, a exemplo do desembargador Saraiva, como os votos estão disponibilizados, eu entendo que só a ementa bastaria e fico à disposição, claro, para qualquer esclarecimento. Prossigo assim? Por favor.
Esse é o mandado de segurança 24400, distrito 7, que é impetrante Francisco Diego Jacinto Alves de Oliveira, impetrado do comandante-geral da Polícia Militar. Ementa constitucional, administrativo e processual civil, mandado de segurança. Concurso público para o provimento de cargos de soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Alegação de violação dos princípios da razoabilidade da publicidade, diante da decisão de comunicar atos do certame exclusivamente por meio de diário oficial. Perda superveniente do interesse processual. Discussão de fundo prejudicada. Prazo de validade do concurso definido após amplo debate no âmbito desta Corte. Precedentes. Candidato aprovado fora das vagas inicialmente estabelecidas no edital. Novas vagas criadas quando já expirado o concurso. Ausência de direito subjetivo à concorrência de tais vagas. Segurança denegada. Todos de acordo, em face dos precedentes, julgados, todos os processos têm o mesmo teor, desembargadora? Com as peculiaridades, que esse aqui é um cargo aqui de provimento para o cargo de professor. São quatro impetrantes. Sim. Albanita Pereira de Souza, Gerciane Correia de Almeida, Maria José da Silva, Viviane Silva de Souza e Maria Aparecida Bueno de Souza. Dessas, apenas, deixa eu ver o nome aqui, apenas Viviane Silva de Souza, ele está dentro do número de vagas previstas no edital. Então, nesse caso aqui, ela estava na posição número 185, no total de 190 vagas. Então, para essa, eu estou concedendo a segurança. Para as demais, como a aprovação foi fora do número de vagas, eu estou denegando. Alguma divergência? Conforme precedentes. O 7. O 7 também é concurso público. A impetrante é Fernanda Lopes da Costa, impetrado governador e secretário de Estado de Administração. Aí tem a preliminar de legitimidade passiva, suscitada pelo secretário de Estado, que é ausência de competência, que eu estou acolhendo. E no mérito, a candidata está fora do número de vagas, e só o fato de novo certame, como aqui já é reconhecido por diversas vezes, não basta o reconhecimento do direito à vaga. Então, eu estou também denegando a segurança. Alguma divergência? Esse aqui é absolutamente igual, mudando o número, o nome do impetrante, que é Anatécio Oliveira de Carvalho, e o advogado também é diferente, mas isso não altera a matéria, que é a mesma. Eu também estou denegando a ordem. E, por fim, esse caso aqui o impetrante é Robson Mendonça de Souza e o impetrados comandante-geral da Polícia Militar e secretário de Estado de Administração de Recursos Humanos. Tem a preliminar de legitimidade passiva, a de causa do comandante-geral da Polícia Militar, que foi suscitada pelo parquê e que eu estou acolhendo e excluindo do polo passivo. E no mérito é aquele caso também já aqui decidido reiteradas vezes. É pedido de enquadramento do subsídio mediante a observância do ato oficial de progressão funcional. Ato legítimo de progressão, de respeito injustificado, necessidade de garantia dos efeitos da Lei Complementar Estadual 463 de 2012, com as alterações advindas da Lei Complementar Estadual 514 de 2014. Omissão da autoridade coatora em implementar o novo padrão remuneratório com base na progressão de nível concedida. Em resumo, estou, nesse caso aqui, concedendo a segurança na esteira de diversos precedentes. Como voto, excelência? Alguma divergência? Estou de acordo. Ainda tem, excelência? Não. Na sequência, doutor Ricardo Procópio, 10, a partir do 10. Mandado de segurança, número 2015-012-52-3, dígito 6. Impetrante Marcos Aragão Fontoura. Impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Ente público, Estado do Rio Grande do Norte. Procurador do Estado, doutora Paula Maria Gomes da Silva. Eu vou ler a emenda, o voto está disponibilizado e estarei
pronto para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Constitucional Administrativo, mandado de segurança policial militar da ativa, promoção ao posto de segundo sargento, efeitos financeiros não implementados até a impetração do mandambus, reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do governador do Estado, que, ao prestar as informações, defendeu a prática do ato impugnado. E aqui eu faço um parêntese, não foi suscitada preliminar, por quem quer que seja. Apenas quando teve o primeiro ensejo de intervir no feito, a Procuradoria devolveu os autos para que o relator resolvesse essa questão, na época do desembargador Vivaldo. O desembargador Vivaldo disse que já estava resolvida a questão, porque havia se verificado no caso a incidência do princípio da encampação. O processo voltou para a Procuradoria, que emitiu o parecer definitivo, sem suscitar qualquer questão. Mas a questão, essa parte está esclarecida no voto, que está sendo reconhecida a legitimidade passiva do governador do Estado, porque encampou o ato. Aplicação da teoria da encampação. Remuneração inferior à progressão funcional concedida, ato ilegal e abusivo da administração, inexistência de ofensa à lei de responsabilidade fiscal, motivação imprópria, aplicação do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei Complementar Federal 101/2000. Pretensão de também se obter a progressão funcional nível remuneratório seguinte, de acordo com o que dispõe o artigo 10 da Lei Complementar Estadual 463. Impossibilidade. Ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar o efetivo tempo de serviço do impetrante em conformidade com as exigências legais. E com base nos precedentes, eu estou concedendo parcialmente a segurança. Alguma consideração? A unanimidade. Desembargador Amilcar Maia, Vossa Excelência mantém em pauta os processos de mandado de segurança seguintes e tudo indica que trará na próxima semana, de acordo com aquele voto visto. Porque aí eu trago junto com o voto visto do desembargador João Rebouças. O 21 da relatoria do desembargador de Lermando Mota não está em mesa. Não está em mesa. O 22... Sim, Excelência. 22 e 23. Por favor. O 22, Excelência, é o mandado de segurança 2015-019-7835, onde é impetrante Jefferson Douglas da Silva e impetrado do governador do Estado. Constitucional Administrativo, concurso público para especialista, suporte pedagógico, Polo 2, Natal. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital para a respectiva região. Direito líquido e certo à convocação. Nomeação e posse no prazo de validade do concurso. Precedente dos tribunais superiores desta Corte. Concessão da segurança, confirmação da liminar deferida. Alguma divergência? O 23, Excelência, é o mandado de segurança 2016, 00-38448, onde é impetrante Euclides Marrocos de Moraes, impetrado secretário estadual de Administração de Recursos Humanos e o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Constitucional Financeiro Administrativo, mandado de segurança, policial militar do Estado, preliminar de ilegitimidade passiva do comandante-geral da Polícia Militar, suscitada pelo Ministério Público. Acolhimento, é só implantação. Mérito, pretensão de implantação de progressão e de reajuste de subsídio, conforme previsto nas leis complementares estaduais 463, 515, 2012 e 2014, respectivamente. E a alegação do ente público se encontra no limite prudencial. Na esteira dos precedentes desta Corte, estou concedendo a segurança. O ente público apenas alega a questão do limite prudencial e nós já temos julgado. Todos acompanham o relator? A unanimidade. Obrigado, senhor. Somente. Na sequência, nós temos o desembargador Gilson Barbosa, mandado de segurança número 26, 27, 28 e 29. Estão todos em mesa, sim. O de número 26 da pauta, impetrante João Francisco da Silva, advogado doutor Justino Dutra Dantas Almeida, o ABRN, e impetrado secretário de Administração do Estado. Tem a seguinte ementa que foi disponibilizada: Constitucional e Administrativo, mandado de segurança, com pedido liminar policial militar, pretendida implantação de subsídio de graduação de terceiro sargento. Preliminar de ilegitimidade passiva do secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, suscitada pelo Estado do Rio Grande do Norte, representante com competência prevista em lei para ordenar os atos relativos à folha de pagamento da administração direta e indireta, inteligência do artigo 37, inciso 8º da Lei Complementar 163. Rejeição. Quanto ao mérito, alegado direito à percepção dos vencimentos correspondentes ao novo enquadramento decorrente de promoção à graduação de terceiro sargento. Ocorrência.
omissão da autoridade coatora em proceder à implantação do subsídio correspondente ao novo cargo para o qual o impetrante fora nomeado nos termos das tabelas do anexo 1 da LCE número 463 e 514. Afronta ao princípio constitucional da legalidade. Há precedentes desse tribunal, violação do direito líquido e certo configurada, recebimento de valores retroativos a partir da impetração, concessão da segurança em consonância com o parecer ministerial. Está disponibilizado. Esse é o 26, não é? 26, sim. Sim, sim. O único impetrado é o secretário? Somente. Estou compreendendo a indagação da senhora, desembargador Gilson. Não, eu rejeitei. Eu rejeitei. Está rejeitado, então fica ele. Tá bom. Houve só o pedido por parte do Estado. Desembargador Tá Gilson, certo. Vossa Excelência permitir, só uma sugestão. No acórdão e na parte dispositiva para determinar que a implantação seja imediata, como temos aqui decidido nessa... Acordo, né? Para determinar a implantação do contra-cheque, do impetrante... a implantação imediata, porque evitar aí... crescendo, né? Aceito. É porque a gente tem decidido assim já nesses termos. Não há nenhum... Todos. Não altera o sentido do julgamento. Para eles tem uma... Não. Sim, lógico. Minha parte. 27, desembargador Gilson, com a palavra. Presidente, o 27 e o 28, eles têm assunto muito parecido, dá para ser julgado em bloco, e foram disponibilizados. O 27 é uma da segurança número 2015-013-737, dígito 2. Impetrante Jordão Estevão de Lima. Advogada doutora Ana Cláudia Taliba Paiva, OAB-RN. Impetrado comandante-geral da Polícia Militar do Estado. Eu vou identificar o outro, que são parecidos. O 29... Esses foram promovidos, né? Exatamente. É para recebimento. Está menos implantar o subsídio. A remuneração condizente com o cargo, não é? Tá, correto. Não é esse caso? Deixe-me ver um por um para não atrapalhar. O 27... Sim. Deixe-me ver aqui, afinal. Eu estou denegando. Sim, porque é aquela questão da promoção. Consonância com o parecer do Ministério Público. Correto. O 27. E o 28. E o 29... 28. Não. 29. Os assemelhados são o de número 27 e 29. O de 29 também eu estou denegando. De acordo com o parecer do Ministério Público. Certo. O 28 tem outra. É preciso identificar o 29 também? O 28 é o que Impetrante José Lopes da Cunha Júnior, advogada doutora Ana Cláudia Taliba, OAB-RN, e também o comandante impetrado da Polícia Militar. Pronto, o 27, 29 julgados. Vamos ver o 28. Isso. Tem outro assunto. Impetrante Luciano Anselmo de Assis, advogado doutor Marco Aurélio Araújo Silva, OAB-RN, impetrado governador do Estado. Deixa-me ver aqui a emenda. Embora disponibilizada, é direito constitucional administrativo, mandado de segurança, concurso público, pretensa nomeação para cargo de professor de pedagogia para os anos iniciais do ensino fundamental. Alegada existência de vagas oriundas de servidores aposentados, contratação temporária, inocorrência, candidato aprovado fora do número de vagas, mera expectativa de direito que somente se convalida em direito subjetivo à convocação, mediante a demonstração cabal e inequívoca da ocorrência de preterição, processo seletivo de contratação temporária de professores, ausência de prova de que o certame objetivou o preenchimento de cargos efetivos vagos, violação do direito líquido certo não evidenciada, denegação da segurança em dissonância com a Procuradoria-Geral de Justiça. Há precedentes desse tribunal. O voto está disponibilizado. Da Procuradoria de Justiça. E há precedentes desse tribunal. Que a violação ao direito líquido e certo não é evidenciada, denegação da segurança. Correto. Embargador Cornélio. Eu acompanho.
doutor Jarbas, também, desembargadora Judite, todos acompanham o relator. A unanimidade. Desembargador Cornélio Alves, Vossa Excelência tem o 30 da pauta do dia. Mandado de segurança 2015-003798, distrito 6, impetrante Ivan Braga de Souza, impetrado secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte. Aqui é o caso de licença prêmio já gozada, estou confirmando a liminar, quem deferiu a liminar foi o desembargador Jarbas, na época que estava substituindo lá, estava ocupando o gabinete, no período estava vaga. E a emenda é o seguinte: condicional administrativo, mandado de segurança, servidor público, magistério, requerimento de licença-prêmio por atividade, preenchimento dos requisitos normativos exigidos, lapso temporal demonstrado, inexistência de impeditivo legal apto a inviabilizar a pretensão autoral, direito líquido de certo evidenciado, precedente desta Corte, reconhecimento do right e concessão da segurança. Todos de acordo com o relator? Nós temos em mesa dois processos que independem de pauta. Doutor Jarbas Bezerra tem um conflito e doutor desembargador Dilermando Mota também tem um conflito. Doutor Jarbas Bezerra, pela ordem. É o conflito negativo de competência 2016-007613-2. O suscitante é o juízo de direito da 2ª Vara de Família do Distrito da Zona Norte, da comarca de Natal, entre partes GP da F e a outra entre partes LMB da F, representada por SMMB. E o suscitado é o juízo de direito da 4ª Vara de Família da comarca de Natal. Eu vou ler a ementa. Processual civil, conflito negativo de competência, ação de alimentos com regulamentação de direito de visitas, menor que reside com a genitora, princípio da absoluta prioridade e do melhor interesse da criança, inteligência dos artigos 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do artigo 53, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015, competência do juiz suscitada em razão de abranger o local da residência da menor, conflito conhecido e resolvido no sentido de declarar a competência do juiz suscitado. Alguma com precedentes. Discrepância do entendimento do relator. Desembargador Dilermando. Sim, excelência. O conflito negativo de competência 2016-0089-335 de Apodi, onde é suscitante o juiz do juizado especial daquela comarca, entre parte do Ministério Público, entre parte do Estado do Rio Grande do Norte, e suscitado o juiz da Vara Civil da comarca de Apodi, processual civil, conflito negativo de competência, ação civil pública proposta pelo Ministério Público na qualidade de substituto processual em favor de pessoa enferma para tratamento de saúde, causa inferior a 60 salários mínimos, precedente do Superior Tribunal de Justiça, reconhecimento da competência do juiz suscitante, na esteira de vários precedentes que trago do meu voto, que está disponibilizado do STJ. A unanimidade, portanto, sem manifestação contrária. Na sequência, nós temos pauta anterior, nós temos a ADIM, esclarecendo que foi suspenso o julgamento em virtude de não ter alcançado, a decisão não ter alcançado a maioria absoluta do plenário. Estavam ausentes naquela oportunidade os desembargadores que estão presentes aqui, desembargador Expedito Ferreira e desembargador Saraiva Sobrinho. Como a matéria houve realmente uma divergência, desembargador Expedito, talvez fosse interessante que Vossas Excelências pudessem conhecer melhor a discussão, as divergências, os votos, porque nós precisamos de formar uma maioria absoluta do plenário conforme a lei de regência da ADIM. Como Vossas Excelências se pronunciam? Pedem vista, querem ver os votos, desembargador, pode ser distribuído os votos para os dois, porque na próxima semana nós poderíamos votar. Não é melhor assim, desembargador Saraiva? A questão é uma lei municipal de iniciativa da Câmara,
que autoriza o prefeito, me parece que seja esse, embargador Delermano, autoriza o prefeito a pagar diárias operacionais e firmar convênio para isso com a polícia, em caso da prefeitura necessitar dos serviços de polícia, como acontece com o Tribunal de Justiça, por exemplo, ou com qualquer outro órgão, tá, até o Ministério Público também, pagar eventualmente diárias operacionais quando há serviço extra. E há realmente uma divergência, então fica estabelecido, desembargador Delermano, que Vossa Excelência mandará não apenas a cópia do seu voto, como os votos divergentes que já foram acostados aos autos para o desembargador expedito, desembargador Saraiva, e na próxima quarta-feira nós concluiremos, se possível, o julgamento. Por acaso da empate, ainda precisamos do voto do substituto da desembargadora Zeneide. Na sequência, nós temos o pedido de vista antecipada do desembargador expedito, que não está em mesa, conforme anunciado, e na 4 embargos à execução da desembargadora Zeneide e o 5, o agravo regimental e mandado de segurança do desembargador Expedito Ferreira. O agravamento mandado de segurança com liminar 2015-18-17-3, agravo Estado do Norte, agravo doutor Ricardo Jorge Furtado, gravado Tchelino Bandeira da Rocha. Excelência, são pedido liminar para determinar que a autoridade coatora implante imediatamente nos contra-cheques do impetrante o abono de permanência a ser pago mensalmente em valor igual ao que é descontado da contribuição previdenciária. Há várias precedentes dessa corte. Com medida protelatória, o Estado entra com esse agravo regimental. E eu também estou condenando na multa de 1%, de acordo com o artigo 121, para 4 do Código de Processo Civil, na quantia correspondente a 1% do valor da causa atualizada. Há vários precedentes já. Dá em mente. Mas há valor nesse mandato de segurança? Talvez, veja no final da petição inicial se ele atribui valor. Deixa eu dar o valor. R$ 3.000, Excelência. Então, 1% seria R$ 30. É pedagógico, né? Estou de acordo com o relator. É o valor do mandato de segurança, né? Valor da causa. Mas é pedagógico, né, Excelência? Está aumentando. O código diz 1%. Agora não amarra juiz nenhum para botar 10, nem 5, nem 20. Vossa Excelência vota 10. Os demais acompanham o relator, com a divergência quanto ao percentual da multa do desembargador Saraiva Sobrinho. Eu vou voltar um pouco para o processo penal, haja vista que a desembargadora Zeneide declinou de sua presença para prosseguimento do julgamento 3, ação penal originária, Ademar Ferreira da Silva, ao denunciado. Desembargador Dr. Java Bezerra. Pronto, a ação penal... Só para esclarecer. Avivar a questão. O tribunal transferiu o mérito para o mérito preliminar de justa causa. No mérito, após o voto da relatora, recebendo a denúncia, acompanha os desembargadores Justo Barbosa e Cornélio Alves e os votos dos desembargadores Manei Monteiro e Glauber Rego, rejeitando-a, pediu vista do Dr. Java Bezerra. O desembargador Amilcar Maia votou com a relatora recebendo a denúncia. Questão de informações de prefeito. Doutor Java, você, se quiser sintetizar, fica à vontade. Bem, vou exatamente sintetizar. Em razão da divergência de entendimento contido nos votos que antecederam a manifestação desse magistrado, após a transferência para o mérito, a análise das preliminares suscitadas, a relatora votou pelo recebimento da denúncia, no que foi acompanhada pelos desembargadores Gilson e Cornélio, ao passo que o desembargador Ibanez Monteiro e Glauber votaram pela rejeição. Eu pedi vistas, porque realmente eu não tinha participado de outras sessões sobre a matéria, achei interessante a questão arguida e levantada pelo desembargador Ibanez, mas eu me convenci que realmente o voto da relatora
está bem posto e trouxe aqui algumas decisões, entre elas do ministro Marco Aurélio, da 5ª turma do STJ, da ministra Rosa Weber, também da 1ª turma, e finalizando o meu voto, né, de pedido de vista, por todas as razões acima, enfatizando o caráter indiciário de apreciação das provas constantes até o momento nesses autos, entendo presentes os requisitos mínimos necessários para o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público, razão pela qual acompanho a relatora para receber a peça de acusação. É como voto. Ok. Recebendo a denúncia. Faltam votar a desembargadora Judite Nunes, que não sei se... Embargador Expedito Ferreira, embargadora Judite Nunes. Vossa Excelência se encontra... Eu acompanho a relatora recebendo a denúncia. Embargador Expedito. Embargador João Rebouças. Relatora. Embargador doutor Ricardo Procópio. Pedindo vênia a divergência, presidente, eu também acompanho a relatora. Eu acho que, com todo respeito, o argumento do desembargador Ibanez é judicioso, mas eu acho que admitir seria criar um escudo para o gestor nunca cumprir o seu dever como administrador público. Por isso que eu acompanho a relatora. Perfeitamente. Desembargador Dilermando Mota. Os demais já votaram todos, não é? Na sequência, nós temos ação rescisória. Doutor... Número 6 da pauta. Dilermando Mota Araiva Sobrinho, número 6, ação civil originária, município de Triunfo, Potiguar, estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, em mesa, processo devidamente identificado por Vossa Excelência, matéria simples, questão de repasse, e eu digo constitucional e processual civil, ação civil originária, cota parte do ICMS destinada a município, preliminares de consórcio passivo necessário, inadequação da via eleita e carência de ação suscitada pelo demandado, objeções infundadas, rejeição, mérito, repasse previsto na Carta Magna que deve se ultimar integralmente e sem supressão, incentivo fiscal a ser suportado único e exclusivamente pelo erário estadual, no âmbito do seu quinhão tributário, 1584 da Constituição Federal, resguarda ao Pacto Federativo e autonomia dos municípios, precedente do STF e desta Corte, procedência da ação, senhor presidente. Pela procedência, conforme números precedentes, não é, desembargador Saraiva? Na sequência, nós temos revisão criminal, que já foi votada, desembargador Dilermando. Ação penal originária, pauta do dia, desembargadora Judite Nunes, João Ferrari de Oliveira é o acusado. Excelência, esse processo guarda muita semelhança com o que foi julgado por mim na sessão passada, mudando tão somente o delito descrito na denúncia. O voto está disponível, eu vou ler a emenda e fica à disposição. Processual penal e penal, denúncia crime, prefeito municipal, condução de veículo automotor sob o efeito de álcool em concentração acima do limite legalmente permitido, conduta em tese delitiva, crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, acervo probatório suficiente para embasar a peça inicial acusatória, preenchimento de requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, recebimento da denúncia, crime que se impõe, proposta de suspensão condicional do processo pelo órgão ministerial pelo prazo de 2 anos, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95. Aceitação pelo denunciado das condições estabelecidas, homologação pelo Tribunal Pleno, é assim que eu estou votando. Alguma divergência? Senhor presidente, eu acompanho a relatora, agora só lembrando que essa audiência de suspensão foi feita antes do recebimento da denúncia. Foi, e eu, inclusive, cito o precedente num processo do desembargador João Rebouças por uma questão de economia. Aqui, inclusive, então, consta isso no voto, sabe, Excelência? Foi ação originária 2013-019-364-2. Mas foge a regra, né? Eu acompanho. Então, esclarecido, o agravo interno em execução, doutor Ricardo, impedido desembargador João Rebouças, trata de execução de GTNS. Minha suspeição, senhor.
Doutor Ricardo. Esse eu não atuo, viu, excelência, só para... GTN desce. Guilhermado. Por favor. Posso, presidente? Claro. Agravo em execução 2014-016-483, Distrito 3. Origem Tribunal de Justiça, agravante Genilda Santos de Medeiros, advogado Cristiano Luiz Barros Fernando da Costa, agravado Estado do Rio Grande do Norte. Eu vou ler a ementa e estarei pronto para os esclarecimentos que fizerem necessários. Constitucional e processual civil, agravo interno em execução e resignação quanto à decisão do relator que determinou a reserva dos honorários contratuais na requisição para pagamento de precatório. Pretensão de se obter expedição da requisição de pequeno valor, RPV, relativa aos honorários contratuais. Impossibilidade, pleito que implica antecipação de pagamento de fração de débito principal, a ser pago por instrumento precatório. Fracionamento vedado pelo artigo 100, parágrafo 8º da Constituição Federal. Honorários contratuais não decorrentes de qualquer condenação do ente público. Manutenção do decisum. Precedentes jurisprudenciais. É possível destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do artigo 22, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.906/94, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si. Agravo regimental desprovido. E aqui, presidente, eu cito inúmeros precedentes da Corte no mesmo sentido. Na verdade, o agravante quer o melhor dos dois mundos. Ele quer separar a parte do precatório até o limite do requisitório e a outra parte ficar no precatório. Alguma divergência? Revisão criminal, doutor Ricardo e Vossa Excelência. Também em mesa, presidente. Bom, então Vossa Excelência está com a palavra, o voto está disponibilizado. Presidente, sempre naquelas questões... Procedência do pedido, Vossa Excelência. Tá. Aquelas questões recorrentes aqui, há uma preliminar de não conhecimento da revisional suscitada pelo Ministério Público de segundo grau, que na esteira dos precedentes da Corte eu estou transferindo para apreciação no mérito. No mérito, digo o seguinte: a alegação de nulidade do processo diante da atuação na defesa do revisionado do primeiro grau de advogado que exercia atividade incompatível com a advocacia, defeito de representação constatado pela magistrada da COI devidamente sanado, nulidade inocorrente, ausência de prova de qualquer prejuízo ao revisionando diante da atuação de seus advogados no processo, alegação de contrariedade à evidência dos autos, inocorrência, decreto condenatório em sintonia com o contexto probatório, alegação de que foram considerados elementares do crime como circunstâncias judiciais, inocorrência. Ademais, não se afigura admissível a reavaliação dos critérios utilizados pelo julgador de primeiro grau no exame das referidas circunstâncias, salvo nos casos de teratologia ou de grave anomalia nessa apreciação, por implicar reanálise de prova, improcedência do pedido. Com relação ao advogado, o revisionando, ele iniciou o processo com um advogado que era incompatível com o exercício da advocacia, porque passou a ser vice-prefeito. Só que isso foi constatado pela juíza, foi sanado o defeito. Os advogados que assumiram ratificaram os atos já praticados. Então não há que se falar mais em nulidade. E eu estou refutando essa alegação. É o antigo atentado violento ao pudor, né? Isso, exatamente. Na regência antiga. Artigo 214, combinado com 224, porque se tratava de menor. E Vossa Excelência está... Eu estou julgando improcedente, porque aqui só tentativa de rejulgamento da causa. A causa foi bem apreciada, seja no primeiro grau, seja no segundo. Ok. Todos de acordo com o entendimento do relator, esmagadora Judite? Eu quero só fazer uma observação, porque aqui não é o caso de reavaliação das circunstâncias judiciais, que a gente acabou de decidir isso, tem até um pedido de vista, né? Isso. Mas Vossa Excelência esclarece bem aqui no artigo 32, dizendo que para fundamentar cada circunstância judicial desfavorável, não foi feito referência elementar do tipo, que é o que o revisionado reclama. Isso. Então, só para ficar registrado que a situação difere
da que está em Do que julgamento eu pedi nesta vista. sessão no começo. Como eu não estava sem o da situação, Pronto. por isso que pedi vista, eu vou dar uma Só para avaliada. mostrar que a situação Aqui é diferente, para né? efeito de gravação. Perfeito, Tá bom. perfeito. Obrigado, só isso. Desembargador. Todos de acordo com o entendimento do relator. Na sequência, uma rescisória de vossa relatoria. Espólio de Genésio e espólio de Naí Serafim. Espólio de Antônio Camilo. Tapetinga Industrial é ré. Rescisória. De quê? Da revisão? Não está em mesa. A rescisória não está em mesa. Eu já tinha avisado a assessoria. Não mesa. Agrave a inventar em mandato de segurança, Zeneide, desembargador Gilson Barbosa, Vossa Excelência tem embargos infringentes no 6? Tem, sim, 6. Embargos infringentes número 2014-022-583-2. Embargante Ministério Público, embargada Edilza Alves Correia Souza e outra. Advogado Dr. Manuel Digésio Costa. Está disponibilizado o voto e tem a seguinte emenda. Processo civil, embargos infringentes, ação rescisória que modificou o acordo proferido em apelação. Pretensa prevalência dos votos vencidos, que entenderam indevida a gratificação de técnico de nível superior, não ocorrência. Alegada revogação do artigo 4º da Lei 6.371, que instituiu a GTNS, direito não assegurado às embargadas, impossibilidade, reconhecimento de relação de trato sucessivo. Desembargador Gilson, esse é o 5? É o 6. Ao 6. Presidente, pela ordem. Perfeitamente. Pela ordem, presidente. Esse processo eu quero afirmar minha suspeição. Uma das partes é minha prima, Geisa Procópio Filgueira. Não é em grau que justifica o impedimento, mas eu quero fazer a invocação do artigo 145, inciso 1º, amigo íntimo. Não por foro íntimo, ok? Com base no artigo 145, inciso 1º do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, eu afirmo suspeição, porque uma das partes desse processo é parente minha, próxima. Então eu faço como amigo íntimo. Pois não, desembargador Gilson, pode continuar com Vossa Excelência. Direito não assegurado às embargadas, impossibilidade, reconhecimento de relação de trato sucessivo, súmulas 85 do Superior Tribunal e 443 do Supremo Tribunal Federal. Prescrição do fundo de direito afastada. Servidores da administração indireta, ocupantes do cargo de técnico nível superior, preenchimento dos requisitos legais, extensão da GTNS à administração indireta, autarquias e fundações, com foco na Lei 6.790, vantagem remuneratória em vigor, modificação da forma de cálculo de gratificação de percentual sobre o vencimento básico para o valor pecuniário equivalente ao percebido em setembro de 2001, condenação do IPERN à implantação da GTNS nos contra-cheques das autoras, manutenção do acordo não unânime, precedentes desse tribunal, embargos infringentes, conhecidos e desprovidos. Está integralmente disponibilizado. Desembargador Cornélio, todos acompanham o relator. Acompanho. Minha divergência, presidente. Com a divergência do desembargador Ibanez Monteiro. Minha suspeição também. Suspeição do desembargador Expedito. O 7, agravo interno e mandado de segurança do desembargador Cornélio Alves, Torralba e Pupim. Estado do Rio Grande do Norte. Mandado de segurança 2016-00-1929. É um agravo interno, né? Agravante, Torralba e Pupim Limitada. E a emenda é a seguinte: processual civil e civil, agravo interno, decisão que indeferiu o pedido de liminar, inaptidão da inscrição estadual da empresa agravante com base no regulamento do ICMS estadual. Razões recursais que basicamente ratificam as alegações autorais. A ausência de elementos capazes de demonstrar o preenchimento do requisito necessário ao deferimento da medida. Precedente deste acordo, conhecimento desse provimento do agravo interno, mantendo a decisão que deferiu Isso é um pedido de a liminar. Na realidade é o seguinte, é uma empresa que ela foi considerada inapta. A princípio ela foi considerada inapta porque o contador não estava regularizado. Aí o Estado disse, não, você desclassificou a empresa, né, para a condição de inapta. A empresa pegou e regularizou o contador, disse, não, agora eu quero
que você me considere como apta. Ao Estado, não, eu não posso considerar agora apta, porque você tem débito com o Estado. E eu só posso levar essa consideração de apta quando você quitar os débitos, né? E essa condição de ser apto ou não, isso depende do próprio Estado. É claro. Mas não é uma execução enviesada? Não é execução porque ela não é cobrança. Não, porque ela não foi rebaixada à condição inapta porque estava devendo. Ela foi considerada inapta porque o contador não estava regularizado. Quando ela regularizou, aí ele disse, não, agora eu quero considerar. Não, você não pode ser considerada porque você deve. Para ser considerada agora, você tem que pagar o que você deve. Você deve. Mas para pagar não tem que executar, desembargador? Aquela súmula do Supremo. Não, ele tá querendo dizer que. Não, nós estamos substituindo a empresa. O ato dele seria como ação de cobrança, né? Ele está usando isso para pressionar, para não considerar a empresa apta. Eu considero que não, porque ela foi considerada inapta porque o contador não estava regularizado. E estava ferindo a lei do regime do ICMS. Quando ele regularizou o contador, que foi pedir, não, agora me considero inapta. Ele disse, não, eu não posso porque você deve, né? Ele não rebaixou, vamos dizer assim, para a categoria de inapta porque ele estava devendo. Baixou porque, na época, o contador não estava regularizado. Mas isso não depende do funcionamento da empresa, a questão da inscrição estadual? Isso é uma sanção política, é uma sanção. Senhor presidente, eu vou pedir vista antecipada. É interessante. Todos aguardam voto vista? Eu aguardo, sim. Ok. É porque há uma súmula do Supremo que é muito antiga e muito observada. Na sequência, nós temos o embargador Cornélio Alves com 2 processos de embargos à execução. Embargo à execução 2014, 02-1458 dígito 5, embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargado do município de Natal. Direito constitucional e tributário, embargo à execução fiscal, taxa de limpeza pública, preliminar de nulidade da certidão de dívida ativa, rejeição, preenchimento dos requisitos legais de validade, prejudicial de mérito de prescrição, acolhimento, feito, executivo distribuído, inicialmente a juiz incompetente, crédito prescrito antes do despacho da citação, artigo 174 do CTN, culpa exclusiva do exequente, inaplicabilidade da súmula 106 do STJ ao presente caso, extinção do crédito tributário, procedência dos embargos, execução precedente desta Corte de Justiça, execução fiscal extinta com resolução do mérito, acatando a prescrição, conforme esse tribunal já tem decidido aqui, já decidiu várias vezes. Todos de acordo? Número 9. 9, último. Embargo à execução 2016-00-1586, dígito 6. Embargante Estado do Rio Grande do Norte e embargado município de Natal, também é no mesmo sentido. A mesma matéria, a mesma ementa. Alguma discrepância, alguma divergência? Mais algum processo em mesa para julgamento? Não mais havendo, declaro encerrada a sessão.